A narrativa começa com um jovem gamer que está nas nuvens porque conseguiu eliminar com sucesso outros jogadores em uma partida ao vivo. Além de atirar vigorosamente, ele os zomba continuamente por serem péssimos de mira e não usarem bem os olhos. Em pouco tempo, ele grita de alegria ao reunir todo o saque para si, enquanto os outros jogadores praticamente jogam suas apostas para ele. Nesse momento, até Robin Hood se sentiria envergonhado por roubar dos ricos e dar tudo a si mesmo. Enquanto histericamente, os outros jogadores se ofendem com sua arrogância e decidem que ele deve ser eliminado a qualquer custo. O gamer está confiante de que, nesse ritmo, ficará em primeiro lugar. Logo, ele coleta todo o dinheiro que os outros jogadores generosamente jogaram para ele, tornando-se o rei não coroado do jogo, o único rei que conquistou um reino sem sair da cadeira. Os espectadores o invejam por ser um gamer profissional e até poderiam ter gostado da transmissão se ele não fosse tão tóxico. O protagonista agradece a todos os jogadores por sua generosidade enquanto inúmeras moedas tilintam em seu cofrinho. Logo, ele anuncia o fim da transmissão ao vivo, para alívio de alguns e decepção de outros. Seus inimigos provavelmente estão fazendo uma festa agora. Com o fim do hype, o protagonista, popularmente conhecido como Oni-chan, o irmão demônio, revela seu verdadeiro eu, uma pessoa preocupada, com medo de ter sido excessivamente tóxico e realmente espera não ter magoado os outros. Sem perceber, ele se esquece de encerrar a transmissão ao vivo e os outros ainda conseguem ouvi-lo falando. Eles ficam chocados ao ouvir seu tom suave e tentam avisá-lo de que esqueceu o microfone ligado. Ops! O verdadeiro prejuízo foi sua vida social, e ele acabou de perdê-la. Mas ainda está alheio a isso. Então, todos decidem assistir ao verdadeiro espetáculo. Logo, há uma batida na porta e sua irmã mais nova chega com o jantar. Ela o repreende por sempre colocar os jogos em primeiro lugar e nunca cuidar das refeições. E aqui entra em cena uma personagem coadjuvante com grande estilo. Ela o alerta que não fará mais jantar para ele no futuro. Ele gagueja nervoso, prometendo que será mais cuidadoso da próxima vez. Enquanto isso, a transmissão ao vivo continua e as pessoas fazem vários comentários. Por exemplo, um gamer comenta que também tem uma irmãzinha e se solidariza com ela por ter um irmão como ele. Metade dos espectadores está ali apenas pelo drama familiar. Enquanto isso, a irmã continua a reclamar dele por só enrolar e nunca mudar suas atitudes. Ela também o acusa de provocar os outros jogadores durante as partidas. Diz que consegue ouvir seus insultos flamejantes do quarto dela, como idiota perdedor e muitos outros xingamentos. Os gamers ficam encantados com a irmãzinha do demônio tóxico e desejam que ela o substitua algum dia. O protagonista sorri sem graça, negando as acusações, mas seus espectadores dizem, Senhor, temos provas. Ela o encara com firmeza e então joga na mesa um caderno intitulado Lista de Frases Tóxicas. Ela o pega no flagra mostrando o caderno. O demônio tóxico surta e tenta pegar o caderno de volta, mas sua irmã o afasta rapidamente. Ela acabou de fazer um speedrun expondo o irmão, 100% de conclusão. Enquanto isso, a transmissão continua com os espectadores especulando se seu comportamento tóxico era roteirizado. As pessoas zombam dele por ser tão dedicado à toxicidade e por proporcionar um entretenimento de outro nível. Muitos estão torcendo para que a irmã assuma o canal, assim nasce uma nova streamer. A garotinha agradece por ele cuidar das despesas dela, mas diz que não gosta da forma como ele faz isso, pois sabe que ele não é realmente tóxico. Ele geme em desespero e revela que seus inscritos aumentaram desde que começou a agir negativamente. Está preocupado em perder audiência se mudar seu estilo agora. Teme que em breve caiam num buraco financeiro. Ela o tranquiliza, dizendo que nem todos os espectadores vão embora e que, mesmo sendo uma trabalhadora a meio período, eles vão dar conta. O protagonista não está preocupado com os gastos mensais. Na verdade, ele está economizando para pagar a faculdade da irmã. O enredo muda de demônio tóxico para irmãos do bem em menos de 10 segundos. A irmã, envergonhada, mexe nos dedos e admite em voz baixa que não está tão interessada em ir para a faculdade. Mas ele sabe que ela está mentindo e bagunça o cabelo dela com carinho. Sem saber, essa conversa privada também é transmitida ao vivo, revelando o completo oposto do personagem que ele finge ser.
Ele garante que, apesar do conteúdo negativo, ainda se diverte e teve uma resposta calorosa dos espectadores, mas até mesmo a má fama escorre como areia. Os espectadores ficam comovidos com sua decência e por ser um irmão atencioso. Acham que o verdadeiro lado da moeda é muito melhor. Sua irmã concorda meio relutante com sua visão, mas em troca o convida para sair e comer em algum lugar. Parece que ele ganhou na loteria. Ela sente que precisa recompensar seu irmão trabalhador, afinal, ele aceita sair com ela no sábado, já que os outros dias são para as lives ou o trabalho de meio período. Os espectadores sentem uma onda de simpatia por esse jovem que trabalha em 2 empregos para sustentar a irmã. Todos vieram pelo jogo, mas ficam por isso. Eles se perguntam se os pais deles faleceram cedo. Depois que os dois decidem, a garota percebe que, desde que entrou no quarto, o celular dele não para de vibrar. Ele verifica o aparelho, imaginando que normalmente as pessoas comentam após as lives numa rede social. Alerta de spoiler, não é só isso. Os comentários? É o anúncio do funeral dele. Mas sua irmã está bastante incomodada com as vibrações constantes do celular, perguntando-se por que essa é a primeira vez que ele recebe tantas notificações. Bastante confuso, ele verifica as mensagens e fica alarmado ao descobrir que esteve em live o tempo todo, pois havia esquecido de desligar o microfone. O rapaz miserável fica chocado ao saber que os espectadores ouviram toda a conversa com sua irmã. Parabéns, você está sendo observado pelo Big Boss. Ela se assusta ao vê-lo ficando pálido de repente. Ele tenta ao máximo disfarçar o desastre, garantindo a ela que está tudo bem. Coberto de suor e com um sorriso nervoso no rosto, ele agradece o jantar e dá a noite por encerrada, dizendo que precisa editar algumas coisas. A única coisa que ele está editando agora é toda a sua persona online. Ela se levanta imediatamente, já que tem aula no dia seguinte. Mas antes de sair, insiste que ele também descanse. Depois que ela vai embora, ele volta hesitante para a internet e pede desculpas trêmulo aos espectadores. Mas então percebe que estava sendo ele mesmo. Tenta voltar a agir de forma diabólica. No entanto, desta vez, ninguém cai, os espectadores zombam dele por tentar bancar o anjo disfarçado. Duke, seus chifres acabaram de cair. Quer que a gente envie pelo correio? Infelizmente, sua verdadeira identidade foi exposta de forma gritante. O pobre protagonista entra em pânico, fazendo ameaças fracas para que não revelem sua identidade para todos. Ele avisa que não vai perdoar os X9 de jeito nenhum. Tarde demais, mano. Até minha avó já sabe do seu segredo. Ele insiste agressivamente para que todos fiquem quietos, ou então vai banir geral. Porém, o estrago já está feito e ninguém o leva a sério. Em pura frustração, ele desliga o PC e joga os fones longe. Esse PC não merecia sua fúria, irmão. Alguns jogadores salvaram os trechos de áudio para torná-los virais com o título A Verdadeira Natureza do Streamer Tóxico. Em 2 horas, os clipes já somam 150.000 visualizações. Na manhã seguinte, ao verificar o celular, ele fica alarmado ao descobrir que o desastre da noite anterior está se espalhando como fogo na internet e precisa ser contido imediatamente. Parabéns, você está em alta. Pelos motivos errados. Agitado, ele enfia o rosto no travesseiro, temendo o início de uma manhã difícil. Não sabe como começar a próxima live, e não tem opção de tirar uma folga. Tenta se acalmar, pensando que a notícia pode ter se espalhado só em um nicho das redes sociais, já que deletou as provas na noite anterior. Mano, a internet não esquece nada. Nem aquela foto vergonhosa de perfil de 2012. De repente, lembra de seu canal e liga o PC às pressas. Ainda tem esperança de que o canal não tenha sido afetado. De coração apertado, verifica os comentários mais recentes, e para seu horror, a notícia sobre sua toxicidade falsa para ajudar a irmã já se espalhou por tudo. Seu maior escândalo é ser um bom irmão. Desesperado, teme que, se não explicar logo, tudo pode piorar. Decide não adiar mais a situação, ou será ainda mais difícil resolver. Além disso, não conseguirá se concentrar no trabalho de meio período com a mente bagunçada. Um desastre por vez, meu caro.
Enquanto prepara o café da manhã, sua mente prepara o discurso explicativo para a próxima live. O tempo voa, e ele fica pasmo ao ver que já são 9 horas. Lembra que nem se despediu da irmãzinha, Il, e se pergunta se ela já foi para a escola. Ei, isso é traição entre irmãos. Ao abrir a porta da cozinha, vê o café da manhã já pronto com um bilhete da Yuno. Ela já saiu para a escola e insiste para que ele tome o café da manhã, ou ela ficará furiosa. Enquanto come, ele percebe que, devido ao acidente da live, até a voz da irmã viralizou, e ele precisa fazer algo sobre isso imediatamente. Parabéns! Você está em alta, pelos motivos errados. Graças a ele, sua irmã virou a nova personagem de anime favorita da internet. Depois de lavar o prato, ele reflete que toda essa bagunça vai afetar o futuro deles. E como irmão mais velho, precisa tomar medidas corretivas. Logo, ele dá um tapa no próprio rosto para se reanimar e jura fazer o melhor. Coloca os fones de ouvido e, com um suspiro, inicia a live. Hora de encarar a música. E é um remix da sua queda. Parece que 1.200 espectadores já estão esperando pela transmissão que começará em 3 minutos. Ele fica chocado com esse número enorme, ainda mais em um dia útil. Já ouviu falar de trabalho remoto. Fica cada vez mais nervoso à medida que o contador chega a 1 minuto. O relógio bate 10. Ele reúne toda a coragem, com o coração disparado, começa a live com alegria forçada. Os outros esperavam impacientes para atacá-lo. Alguns o chamam brincando de Oni-chan, irmãozão, em vez do apelido real, Ani-chan, o demônio. Parabéns, você é o novo queridinho da internet. Ele diz que a origem do nome não importa. Os espectadores não o levam a sério e o chamam de falso por ter roteirizado tudo. Pedem que mostre sua verdadeira personalidade, que é mais interessante. Vieram pela toxicidade, mas ficaram pelos objetivos de um irmão dedicado. Ele recosta a cabeça e comenta casualmente que naquele dia não fará gameplay. Os espectadores ficam decepcionados, mas ele declara firmemente que a transmissão será curta e servirá apenas para esclarecer o ocorrido. Em seguida, começa a reclamar com eles por terem espalhado o problema, mesmo depois de prometerem não fazer isso. Eles não fazem promessas. Eles fazem memes. Os espectadores fingem não saber de nenhuma promessa. Ele os lembra de que a notícia foi postada em fóruns e virou assunto quente em várias redes sociais. Ele os repreende por criarem tanto tumulto e exige que corrijam o problema. Alô? Isso aqui não é suporte. A gente quebra as coisas, não conserta. Um espectador comenta sarcasticamente que seu comportamento estava tão fora do normal que era óbvio que viralizaria. Mas eles não entendem por que ele está tão nervoso, já que o incidente deu a ele um aumento de fama. Ele suspira com desprezo, avisando que não vai mais falar sobre isso depois daquela live. Claro, igual aquelas histórias de infância que ninguém mais menciona. Em seguida, ele grita com quem continua o chamando de Oni-chan, enfatizando que não é o irmão de ninguém. Os espectadores percebem que o modo psicótico foi ativado, mas ainda assim não estão prontos para esquecer o incidente. Ele tenta explicar que os rumores sobre ele ser bonzinho ou estar mudando são falsos, que ele continua o mesmo. Para sua surpresa, os espectadores acham isso incrível, porque ele estaria fingindo ser tóxico apenas para ajudar a irmã. De repente, ele é cercado por uma aura mágica de irmãozão quando comenta que qualquer um faria isso pela própria família. E então, asas gigantes e fofas parecem brotar de suas costas. Os espectadores ficam encantados com a ternura que ele transmite e alguns se perguntam se ele desativou as doações naquele dia, já que estão com vontade de doar algo. Ele afirma que aquela live é apenas para esclarecimento, não entretenimento, e que não é sobre dinheiro. Ainda assim, a transmissão fica cheia de curiosidade, já que muitos acham que sua verdadeira persona está vazando de novo, pois sua voz lembra muito a da falha de transmissão. Ele falha miseravelmente em tentar silenciá-los. Nesse ponto, só aceita o título de demônio fofo. Ele leva o maior susto da vida ao descobrir que atingiu 150 mil inscritos. Ri, incrédulo, pois, até onde sabia, nem tinha chegado nos 100. Os espectadores dizem que sua audiência aumentou muito depois da falha da live,
E quase 50 mil pessoas se inscreveram desde então. Tá vendo? Ser uma boa pessoa compensa. Literalmente. Ele confirma no canal e realmente vê os 150 mil inscritos, para sua total alegria. De repente, percebe que está sendo ele mesmo de novo e desesperadamente procura o botão de silenciar. Os espectadores, se divertindo, o incentivam a mostrar seu verdadeiro eu. Rápido, alguém faz uma doação para ele não resistir e agradecer. Secretamente, ele está radiante, porque agora está por cima e poderá guardar mais dinheiro para eu. Mesmo assim, tenta manter a calma para não parecer muito empolgado. Depois de um tempo, desativa o mudo e, num tom sério, declara que nunca vai mudar seu estilo, e que homens de Marte são reais. Os espectadores o incentivam, desafiando-o a ultrapassar todos os limites da toxicidade e prometendo ficar de olho em qualquer falha. Um deles até garante que está ao lado dele. Esse apoio o deixa emocionado, e ele os repreende, fraco, por serem tão amigáveis. Cuidado, cara. Você tá prestes a ganhar seu próprio fã-clube. Decidindo encerrar a live, ele promete voltar em breve com as transmissões normais de jogos. Um a um, os espectadores vão se desconectando. Assim que encerra, solta um longo suspiro, sentindo um peso sair dos ombros. O próximo passo? Fazer o canal crescer com mais vídeos de gameplay. Uma solicitação de partida aparece, e ele aceita na hora. A fila dura 5 minutos, e quando o jogo carrega, ele congela. Sua oponente é uma garota chamada Ayaya. Bem, isso é destino ou armadilha? Até a Ayaya parece se divertir com a situação. Só esperamos que ela não saiba do ato de irmãozinho dele. Surpreendentemente, ele acha o nome de usuário Ayaya familiar e tenta lembrar. De repente, percebe que ela é aquela streamer cósmica com impressionantes 300 mil inscritos. Fica positivamente chocado ao vê-la, já que só haviam sido pareados uma vez antes, mesmo com o mesmo nível. Finalmente, uma collab sem ter que mandar 100 e-mails. Um sentimento de euforia o invade ao saber que sua parceira é uma VTuber, e assim ele pode garantir mais visibilidade. A própria Ayaya fica contente por ter Onichan no time. No entanto, a gamer profissional da Team Axis Crown espera que ele seja verdadeiro para chamar sua atenção de fato. É trabalho em equipe ou só networking disfarçado? Enquanto isso, os espectadores continuam falando, observando que o protagonista não teve um segundo de reflexão desde a confissão, já voltou direto ao jogo. A Ayaya comenta com humor que viu o vídeo do desastre da live e admite, o vibe Onisha é real. Os espectadores avisam para ela não provocá-lo demais, senão vai despertar a fúria. Mesmo assim, todos estão animados para essa grande batalha. Ela sabe que é a líder, planeja evitar as áreas com os melhores saques e segue em direção à ponte. Em pouco tempo, a batalha começa e tanto Arya quanto Anis aparecem na tela do jogo. Todos notam que ele está fazendo atos questionáveis, provando que sua toxicidade já está transbordando. Aya dá uma risadinha divertida, declarando que ele é o verdadeiro irmão demônio. Para seu imenso choque, ele a nocauteia com um soco poderoso e sai correndo. Ela fica atordoada por ter levado um soco desses na cara. Fogo amigo já não é tão amigável assim. Os espectadores aconselham que ela deixe pra lá, pois ele está apenas representando seu papel numa batalha fria. Mas Aya já está sofrendo, limpando as lágrimas dos olhos ao notar que ele está se esforçando demais para ser um vilão. Ela afirma que a situação é tão hilária que não consegue se concentrar. Quem precisa de inimigos quando seu companheiro de equipe está tão comprometido com o papel? Enquanto isso, o protagonista está bastante preocupado, pensando se pode tê-la ofendido. Até agora, eles só trocaram algumas conversas, mas ele está preso ao seu papel de vilão. Ele está confiante de que sua reputação tóxica será mantida enquanto ela continuar espalhando a fama. Se toxicidade falsa fosse uma habilidade, ele estaria no nível máximo. Secretamente, sente-se culpado por usá-la como peão por causa de sua carreira de streamer. Logo, a dupla continua se movendo, procurando por loot e ficando alerta com os inimigos. Aya o encontra escondido, atrás de uma placa. Ela fica surpresa quando ele lhe manda uma mensagem pedindo que pegue o dinheiro rapidamente.
Aya cai na risada ao vê-lo usando Tsan depois do nome dela. É óbvio que ele não consegue manter o ar de vilão. O irmão demônio acabou de ativar o modo educado. Até os espectadores estão se divertindo com a cena hilária. No entanto, ela decide seguir as instruções dele antes que os inimigos cheguem. Os espectadores ficam curiosos sobre como foi o primeiro encontro dos dois, já que não viram isso acontecendo. Ela explica que se emparelhou com ele quando não estava fazendo streaming, e depois viraram amigos. Ele explica que isso aconteceu porque ela estava inativa no começo e o inimigo também não tinha deixado muito loot, mesmo ele tendo fugido de algo. Ainda assim, ele pergunta se ela precisa de algo, e ela responde que precisa de itens de cura. Onishan diz algo como: sempre estou aqui para donzelas em perigo, então, sente-se e continue chorando. Logo ele entrega 2 itens para ela e se desculpa por não poder dar mais, já que ele também levou muito dano. Aya concorda que só ele mesmo lidou com tanto dano e se pergunta se ele está bem em dividir os itens com ela. Ele garante que ainda tem um. Dividir é se importar, mas a sobrevivência é prioridade. Em seguida, ele se lembra que não é um jogador pró como ela, então seria melhor se ela devolvesse um item de cura. Mas ela está decidida a ficar com todos. Ele grita, impedindo-a de roubar os itens enquanto ela pegava tudo rapidamente. E assim, eles deixam de ser companheiros de equipe e viram inimigos jurados. Os espectadores suspiram ao ver sua verdadeira natureza surgindo novamente, e ele esquece todas as suas falas tóxicas. Aya declara que isso não é forjar uma aliança. De repente, ele aponta um inimigo atrás dela. Será um inimigo real ou mais uma pegadinha? Mas, para seu espanto, ela consegue derrotá-lo com um headshot poderoso, como se fosse fácil. Ele não consegue evitar elogiá-la, dizendo que jogadores profissionais estão realmente em outro nível. Aya fica corada e agradece. Pronto, a ação virou comédia romântica de novo. Ela percebe que conseguiram eliminar o time anterior e precisam seguir em frente. Logo, continuam lutando no campo de batalha virtual e, no final, são proclamados campeões, com Aya fazendo 14 eliminações e Onishan com 8. Ei, deixem o cara ter seu momento. Ela alegremente dá todo o crédito da vitória para ele. Ele recusa modestamente. Logo ele percebe que já está tarde. Ele se despede, pois precisa ir para seu trabalho de meio período. Adeus mundo virtual. Olá mundo real. Aya fica em choque.